dizer o seguinte, que esse grupo está trabalhando bem com a Camila, com a Tereza. Eu já briguei tanto com a Tereza e agora a gente está tão paz e amor aqui. E foi bem fácil fazer esse trabalho. Mas vou só dar a construção de relacionamento, né, nossa, ela tem que ser saudável, né? A gente tem divergências, às vezes, pessoais aí, porque todo mundo ama o que faz, cada um do seu lado. Às vezes os dois estão querendo a mesma coisa, que é o bem, mas só que com leituras diferentes e fazem juízo de valor sem conhecer com profundidade o lado do outro. A hora que a gente começa a ter um pouco de diálogo, as coisas começam a fluir de outra maneira, né? Respeitando aí os espaços de cada um. Foi bem colocado aí pelo professor aqui, Miguel, e o Mário também colocou, em tempos de discussão do plano diretor, né, todas as contribuições que a gente tem feito no Condema e foram encaminhadas no sentido de transversalizar a pauta ambiental de fato na estratégia de planejamento, e não só depois, os projetos específicos, entendeu? São fundamentais. Ainda há tempo no plano diretor de se discutir muita coisa. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Tá ligado? Tereza, por favor, fica à vontade, ó. Eu vou sentar lá para poder assistir. Eu estava falando aqui. Tá ligado isso aqui? Para cima. Alô, agora tá. É o seguinte, a gente viu que no edital, esse mesmo daquela época que eu já citei aqui, de 2013, é um edital que é o 198/2013, para aquela licitação de áreas de arborização em Campinas, que na época era 21 milhões e pouco. E aí nós vimos ali que tem um item cuja obrigação é o plantio de 1.400 árvores por mês, árvores urbanas e nativas. E agora o que eu faço aqui? Deixa eu dar um toque. Então a gente fez esse documento, que tem o histórico, né? Quem venceu essa licitação foi a MB Engenharia e Meio Ambiente, para manutenção da arborização e plantio de árvores. Tem o link do edital. O valor do contrato foi 21.064.999,30, com data de 10/12/13. O valor do contrato em 10/12/16 foi 26.610,107,73. Está tudo nesses links, é só abrir, os documentos estão todos aí. E aí saiu a notícia que... bom, isso aqui era da época, né? A Colepave foi a vencedora do lote 1, que é a manutenção, que foi 51,9 milhões. E no lote 2, que é esse que nós estamos citando, que prevê a arborização e poda de árvores, que foi a MB, preço de 21 milhões. Aí tem sobre a firma MB, que a gente põe só uma coisinha com... onde eles põem que... Peraí, ele só sobe muito. Eles colocaram no site dele que para a execução desse contrato serão mobilizados aproximadamente 200 pessoas e até 56 caminhões de diferentes portes e implementos. Serão mobilizados também diversos equipamentos específicos, tais como motosserras, destocadores e trituradores. Está tudo nesse link. Aí vem o edital. No seu item 9.6.2.2.1, a obrigatoriedade de plantio de árvores urbanas e nativas na quantidade de 1.400 unidades mês. Que é o motivo do nosso questionamento. Tem o link ali do edital, de novo, para quem quiser. Aí tem o link de toda essa licitação, para quem quiser também. Porque lá no... Um que tem bastante coisa é o... Como é que chama lá? Novo edital. Mas enfim, novo anexo, tem muita coisa. Para quem quiser xeretar, eu já xeretei bastante. Mas a gente se pegou só no... a gente se pegou no item 1.400 árvores mês. Então,
em cima desses 1.400 do plantio, a gente está pedindo o relatório completo e mensal desde 2013, que é a data da assinatura, até a data atual, contendo planejamento, estudos e projetos para a escolha dos locais, estudos e projetos para a escolha do tipo da espécie adequada, critérios para a escolha dos profissionais envolvidos em todas as etapas dos plantios, desde os projetos até o final da manutenção, e acompanhamento com as habilitações definidas pelo Conselho de Classe, sejam amparadas por lei. Aquele E lá está demais, preciso tirar ele. Apresentação das bom, é que era tudo junto. Esse você falou para separar, ficou perdido. Apresentação das respectivas anotações de responsabilidade técnica. Nossa, ele vai rápido. Quanto às espécies, requisitos para a escolha da espécie, número de espécies e padrão de altura e DAP de todas as mudas plantadas. Comprovante de compra das mudas, transporte, entrega e foto dos plantios. Critérios para escolha de suporte com os comprovantes de compra, transporte e entrega. E localização das mudas por georreferenciamento. Condução das mudas. Estudos e acompanhamento para conhecimento da necessidade ou não da poda de formação. Relatórios. Relatório de preparo do solo, material utilizado como composto, insumo e adubo, relatório de danos, sejam eles por formiga, desastres ou por qualquer outro motivo, e quais medidas foram tomadas para minimizar os riscos. Termos de referência com os devidos critérios técnicos para a elaboração dos relatórios de escolha dos locais, do tipo do canteiro, da escolha das mudas, dos acompanhamentos técnicos. Procedência das mudas e certificação dos viveiros, relatório de irrigação das mudas, relatório do controle dos prazos, laudos técnicos de vistoria, relatórios completos de acompanhamento e manutenção por 2 anos de cada uma das árvores plantadas, relatório das despesas mensais com comprovantes fiscais de todos os gastos referentes aos plantios e relatório da recomposição paisagística após os plantios das mudas. E o último item, o 5, quanto ao acompanhamento das árvores, relatórios de avaliação fitossanitária, levantamento de árvores mortas ou com comprometimento fitossanitário, relatório das árvores removidas com respectivos laudos. Então é isso. Então a gente quer todas essas informações, porque aí nós vamos ter um quadro do que aconteceu nesses quase 5 anos, tá certo? O que foi trabalhado, o que não foi, como é que essa vencedora entregou tudo isso, porque não é só ir lá e plantar, né? Você faz uma licitação, você tem que cumprir aquilo, mas cumprir dessa maneira. Então vamos ver como é que foi tudo isso daí. Obrigado, Tereza. Antes de colocar em votação o requerimento de informações encaminhado pelo GT de Arborização Urbana da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, algum conselheiro gostaria de fazer alguma manifestação? Não? Eu quero dar um testemunho para vocês. Eu me ausentei do Conselho de Meio Ambiente no período eleitoral como candidato a vereador de Campinas, pelo PV. No meu trabalho de campanha, eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas numa reunião em que eu fui, e um senhor que estava lá, um rapaz que estava lá, tinha acabado de ser contratado pela MB para trabalhar na poda de árvores. E ele veio falar comigo: você é presidente do Conselho de Meio Ambiente, etc. Então, aí eu trabalho na MB, etc. Eu falei: que legal, o que você faz? Ele falou: eu faço podas. Eu falei: faz podas lá? Eu falei: então, nós temos críticas com as podas feitas pela MB, etc. Fiz um comentário com ele. Aí ele falou: eu também achei estranho, porque eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado com poda, tive indicação para ir trabalhar na empresa. Fui trabalhar. Primeiro, a MB ocupa um espaço público ali na estação, atrás da estação ferroviária, da estação Cultura ali. Eles ocupam um pátio do poder público. E eu não sei se eles pagam locação para usar esse pátio ou não, porque se eles são contratados, subcontratados, não sei qual é o tipo de contrato e convênio que foi feito para eles utilizarem uma área pública. Em suma, algo que poderia ser incluído nesse requerimento também, né? Segundo item aqui, ele falou assim, eu falei: o que você faz lá? Ele falou: então, eu mal comecei a trabalhar, os caras chegaram, já mandaram eu subir na árvore com uma serra elétrica para me cortar os galhos, eu tinha que subir.
sem ter treinamento, sem ter nada. Então, assim, a gente está discutindo arborização urbana no âmbito da gente ter formação das equipes, para que as equipes possam saber como deve ser feito a poda, de acordo com cada espécie arbórea, inclusive, porque tem espécies que suportam poda mais ampla e tem mais radical, né, que é o termo correto de se utilizar, e tem espécies que não suportam poda radical, né? Além da gente ter também o aspecto da aparência paisagística que compromete. A cidade de Campinas é uma cidade arborizada, mas a gente anda por aí em alguns lugares, é ridículo, né? Aquelas árvores que estão inclusive com risco, muito galho cai em período de chuva. Teve gente morrendo de moto aí com galho de árvore caindo em cima das pessoas em tempestade. Por quê? Podas radicais feitas pela CPFL, pela administração pública. E se a gente está discutindo treinamento para se saber qual é o modo certo de se fazer a gestão da arborização urbana, e aí você tem a informação que a empresa contratada pega um leigo, nem a CIPA ele está levando em consideração, nem a segurança de vida daquela pessoa. Como é que você coloca uma serra, aquela serra automática, entendeu? Para o cara subir numa árvore sem ele ter o treinamento, o preparo, o equipamento, que eu nem sei se ele usa equipamento ou não. Nós somos testemunha cotidianamente de ver a MB podando árvore na cidade. Eu vi várias vezes, todos vocês aqui passam e veem, né? É assim, é esse item, né, que nós questionamos veementemente e a gente busca. Como os diálogos dentro do Conselho nunca deram muito retorno, né, junto à Secretaria de Serviços Públicos nesse sentido, então, assim, o trabalho de vocês é importante, eu corroboro o requerimento, peço para incluir mais esse item, então, sobre qual é o local de administração da AMB, como que são formados os convênios de uso de área pública para a empresa poder utilizar como seus depósitos, estacionamento de veículos, etc., etc., para a gente entender também. E também o critério de treinamento. Nós queremos saber datas, agendas, treinamento dos funcionários públicos da AMB, quantos têm formação na área de arborização urbana, quem é o técnico de arborização urbana responsável pela AMB, porque eles também têm que ter um técnico para acompanhar se eles foram contratados, né? Claro. Então, acho que vale a pena incluir essa informação, Tereza, na petição. Por favor, conselheiro. A minha opinião é o seguinte: esse trabalho é um trabalho fiscalizado pelo CREA. Então, a AMB tinha que ter registro no CREA, tem que ter responsável técnico pelas podas e pelos plantios todos. Então, acho que estava havendo uma falha muito grande nesse aspecto, de fazendo coisas, digamos assim, exercício ilegal das profissões. Aí a gente teria também, não sei se você pode nos auxiliar, Alan, porque a gente também tem hoje o CAL também procedendo, assim como o CREA, a fiscalização. Então, assim, Tereza, antes a gente pode encaminhar esse para a prefeitura e a gente coloca o item depois, compartilha com o conselheiro Alan e com conselheiro Celso, com o CREA e com o IAB, mas aí a nível de CAL você nos responde, por favor. Qual seria o questionamento adequado para a gente, ou se vocês quiserem já trazer aqui agora, qual seria a pergunta adequada nesse âmbito, né, para ser incluída no requerimento? E aí você transversaliza isso em e-mail, eles dão a sugestão e a presidência encaminha. Por favor, Alan. A pergunta está feita lá como ART, no caso do CAL é RRT, mas enfim, a hora que a empresa justificar os seus responsáveis, a gente vai ver se são engenheiros, são arquitetos, agrônomos, etc. Aí sim a gente vem para qual conselho destinar a averiguação. Entendi. Então, num segundo momento, a gente starta vocês. Ótimo, eu acho que é um bom caminho. Ivan? De qualquer forma, ela tem que estar registrada no conselho. Sim. E tem que ter a RT dos responsáveis técnicos que vão responder pelos... Se eles vão responder esse item, a gente já tem mais essa... Aí já tem mais essa infração, vamos dizer assim, né, administrativa. A gente pensou exatamente nisso, por isso que a gente colocou a RT. E a questão é a seguinte, só lembrando que nós estamos focando no plantio
nessa questão das 1.400 árvores. Não estamos falando da poda, porque ali, se for ali, então é tão absurdo. Eu mesmo tenho... precisamos fazer outro documento. É um outro documento, porque a gente tem registro de vídeo. Eu mesmo já filmei vários, que não tem nenhum profissional adequado ali, que é capacitado para acompanhar. É uma coisa muito séria a questão de poda, e principalmente quando você está trabalhando com a eliminação de alguma árvore, eles estão fazendo cortes de uma maneira completamente errada. O problema é muito sério, mas é um outro foco, tá? A poda e a extração de árvore. Então, senhores conselheiros, por favor, professor. Eu não vi no documento, cabe, é um requerimento, um prazo para eles darem? Tem prazo administrativo. Normalmente os encaminhamentos do CONDEMA, eles respondem para nós em 15 a 25 dias, né? Então há um... Precisa ser explícito? Não precisa explicitar, porque a gente tem uma tratativa administrativa já com a prefeitura quanto a isso. No entanto, a gente acompanha através da Secretaria Executiva. Então a Secretaria protocola, a gente vai acompanhando o protocolo e eu passo daí o papel da presidência, que esse é o papel da presidência. Eu vou ligar para a doutora Márcia Calamares, eu já encaminhei a ela a pauta com antecedência, Tereza. Até falei para ela, convidei ela, falei, se vocês tiverem como estar presentes na reunião e já trazer respostas, já antecipamos itens na reunião, nem vieram. Mas a gente transversalizou para ser leal, como eu coloquei aqui no início. Não é nada contra a secretaria especificamente, mas sim ao sistema que está sendo adotado. É equivocado o sistema, ele tem que ser revisto de uma maneira ou de outra. Eu aconselho também, Tereza, depois que a gente copie esse requerimento de informações à Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores. E eu vou pessoalmente falar também com o Rossini e pedir para que ele, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, levante a questão da legislação que hoje incide também, né, e a Câmara de Vereadores cumpra o seu papel também enquanto fiscalizador, porque isso era para a Câmara estar fazendo, não nós. Que ela vê todo dia e acompanha todo dia. Mas vamos tentar fazer isso de forma tecnicista, né? Para a gente não parecer que a gente está perseguindo o A ou o B, porque quem somos nós para perseguir gente tão grande, tão poderosa? A gente só tenta apontar as melhorias que são importantes. Em votação, o requerimento com as inserções que foram encaminhadas aqui também, aí a gente ajusta o texto na sequência. Favoráveis, por favor, manifestem-se. Favoráveis 21, contrários, abstenções, nenhuma, aprovado. Então a gente vai dar encaminhamento, Tereza. Senhores conselheiros, próximo item de pauta, então eu vou convidar o conselheiro, o pesquisador, doutor, professor Rinaldo, para nos trazer aí uma experiência muito interessante, que também o CONDEMA vai enfatizar depois o encaminhamento para a administração pública local. E também vamos fazer uma sugestão para que a doutora Esther Viana, da Agencamp, inclua, via CONDEMA, eu vou fazer esse pedido, viu, professor Rinaldo? Inclua no item de pauta da reunião do Conselho Metropolitano, que são dos prefeitos, porque é um estudo que ele desenvolveu sobre recursos hídricos muito importante e que pode ser uma ferramenta adotada nos municípios também, vai amparar o pagamento por serviços ambientais e cientificamente muito bem abordado. Então, com a palavra aí. Só antes, conselheiros que participaram da reunião do Fórum Brasil, lá do Conselho Mário, que está aqui presente, doutora Pia, quem mais que foi lá? O Austragésilo também esteve, aí a doutora Andréia, a gente pega depois. Se vocês puderem assinar essa lista, ou o professor Giovanni, já assinar, que essa lista já é para a gente entregar. Depois eu faço o restante do relatório e eu vou pegar a assinatura lá de Valinhos, de Indaiatuba, dos